VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleides Pereira. Inscreva-se em nosso canal. Essa é a nossa 11ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. É basicamente uma continuação de onde não concluímos na aula 10, trabalhando com o evento Keypress, o Case, o LCase, o Proper e a tabela ACE, certo? A tabela ACES. Então veja que é bastante tema, certo? Então por isso que não conseguimos colocar no vídeo anterior. A meta de likes deste vídeo é de 50 likes. Então deixe seu like agora para ajudar no crescimento do canal. Então vamos para o nosso Visual Basic Edition. Para termos acesso ao nosso VBE, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Edition já aberto aqui, a gente vai na guia Exibir, Project Explorer. FRM principal é o nome do nosso form. Vou fechar aqui meu project. E é o seguinte, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui com a conversão de texto, certo? Textos em minúsculo para maiúsculos, texto em maiúsculo para minúsculos e somente a primeira letra. Como é que a gente faz isso, certo? Primeiramente, aqui na referência da matrícula não há necessidade e nem na matrícula, já que eu não vou trabalhar com texto, certo? Então, basicamente, é necessário só aqui nas nossas dos text box, perdão, só na text box que faz referência ao nome do colaborador e na nossa combo box que faz referência ao setor, certo? Então é o seguinte, basta eu dar um duplo clique aqui na minha text box, vou clicar com o botão direito, veja suas propriedades, ela é txt nome colaborador, certo? Vou dar um duplo clique sobre ela, já me apareceu aqui o seu evento change e já fizemos uma programação para o evento change. Caso vocês não lembrem, fizemos em um de nossos vídeos aí a verificação se o valor que estiver nela é vazio. Caso seja vazio, ele deixa aquela cor de fundo, uma cor meio vermelha rosado, certo? Caso não, ele não faz isso. Não tem problema a gente colocar uma outra rotina dentro dela, certo? Desde que a rotina não tenha em nada, certo? Não interfira na rotina anterior, certo? Então, dentro do mesmo evento change, eu vou criar uma segunda rotina. Porém, a rotina que eu vou criar aqui não atrapalha em nada a rotina que já havia sido criada, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Antes dela, eu vou colocar aqui essa rotina que eu vou criar agora. Eu vou querer converter os textos que eu digitar na minha text box, porque eu tenho que criar um padrão, certo? Eu não posso permitir que o usuário, de uma hora, ele digite de uma forma, outra hora ele digite de outra. Não tem como eu restringir isso, certo? Uma hora o usuário vai estar com o Caps Lock ligado, outra hora não. Porém, eu posso restringir no meu banco de dados, no meu programa. Independente de se ele tiver com o Caps Lock ligado ou não, eu posso restringir que meu campo ele pegue todo o valor que o usuário digitar e converta no formato padrão que eu estabelecer para o meu banco de dados. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco o nome do meu objeto, que no caso aqui é o txt underline nome underline colaborador, certo? Coloco o meu mi para facilitar, txt já está aqui, ó, nome colaborador, ponto text, e eu vou converter esse texto que está sendo, eu vou converter esse texto desse objeto, certo? E depois de convertido, vou atribuir novamente aqui ao objeto. Como é que eu faço isso? Após o sinal de igualdade, eu coloco o case, certo? Que é um método aqui de conversão, certo? De texto. Observe que o case, ele pede apenas um argumento, uma string, ou seja, um texto. Qual é o texto que ele vai converter? Ele vai converter o texto do meu txt nome colaborador.text. Vou copiar este mesmo nome aqui, certo? Para sermos mais breve. E vou dar o parêntese. E pronto. Observe que a minha primeira letra ficou maiúscula e a segunda também. Ele já reconheceu que eu digitei de forma certa. Então, o case é uma função do VBA para conversão de textos que estiverem em minúsculos e em maiúsculos, certo? Então eu vou executar aqui. Meu caps lock aqui no caso não está ligado, então obviamente era para sair tudo minúsculo. Porém, como eu usei a função de conversão, o case, é para sair tudo maiúsculo. Vamos observar o que acontece. Estou digitando pressionando só o A, agora outra letra. E observe que o meu texto sai todo maiúsculo, certo? E embora eu esteja com o Caps Lock desligado,
o usuário pode digitar à vontade, que tanto faz ele estar com o Caps Lock ligado ou não, o meu texto sempre vai sair no padrão que eu estabeleci aqui. Eu quero que sempre saia com formato maiúsculo. Digamos que eu queira ele com formato minúsculo. Como é que eu faço? Vou fechar aqui o Form, Visual Basic, já retornei aqui para a rotina do texto de nome colaborador, certo? A estrutura aqui é a mesma. O que eu vou mudar aqui é de a letra U para a L, certo? Que é uma outra rotina aqui, a L-Case. E a L-Case pede também o mesmo argumento, apenas uma string. Então, o que eu digitar aqui, ó, o que for digitado, a minha rotina L-Case vai converter tudo que tiver entre parênteses, que no caso é o texto que está no meu objeto, e vai devolver já convertido aqui para o meu objeto, como mostrou lá na tela, certo? Vamos executar aqui para vocês verem. Agora, no meu caso, eu vou ligar o Caps Lock e, como eu disse para vocês, o normal seria todas as minhas letras saírem maiúsculas. Só que eu estou utilizando uma função de conversão para converter tudo que tiver em maiúsculo agora como minúsculo. Observe que está saindo tudo minúsculo, mesmo o meu Caps Lock ligado. Então, se você quiser estabelecer o padrão que todo texto que sai no seu banco de dados seja minúsculo, basta você usar a L-Case e a string que você quer converter, que no meu caso é o texto de nome. E digamos que eu quiser só a primeira letra maiúscula, certo? E as demais minúsculas. Como é que eu faria? Vou fechar o Form, Visual Basic, já voltamos aqui para a última rotina de onde paramos, a texto de nome colaborador, o evento change, que é conforme eu digite ele já faz alguma ação. Aí você pode imaginar, ele vai trocar apenas uma letra. Não, infelizmente eu não vou trocar só uma letra. Porque para fazer com que somente a primeira letra fique maiúscula e as demais minúsculas, a gente não tem uma rotina tão fácil como a U-Case e a L-Case. A gente tem que trabalhar com as functions do próprio Excel, certo? Como é que eu faço isso? Vou aproveitar toda essa estrutura que está aqui, certo? Para ser mais breve, e vou substituir o L-Case por application work function, ou seja, as funções da minha worksheet, certo? Da minha coleção de sheets, ou seja, da minha coleção de planilhas. Então, observe que eu estou utilizando uma função. Ponto. E aí ele me passa alguns argumentos, algumas propriedades. E qual é a propriedade que eu quero? A property, certo? E pronto. Então, com esta linha de comando aqui, ó, e ele também pede só o argumento, só uma string para converter. Então, com esta linha de comando aqui, eu estou dizendo que tudo que tiver dentro desse objeto aqui, na sua propriedade texto, vai ser convertido a sua primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. E depois que ele fizer isso, ele está devolvendo aqui para o meu objeto, aonde já me aparece ali na tela, certo? Então, vamos lá. Agora, tanto faz eu tiver com o Caps Lock ligado ou não, a primeira letra vai sair maiúscula e as demais minúsculas. No meu caso aqui, eu vou desligar o meu Caps Lock, só para vocês entenderem que a primeira letra já vai sair maiúscula. Digitei. E agora, será que vai sair maiúscula tudo? Ou tudo minúscula? Ou só a primeira vai sair maiúscula? Vamos ver. Pereira. Vou dar um espaço. E Gledson. Então, fica assim, ó. Entenderam? A primeira letra fica maiúscula, as demais minúsculas. Quando eu dou um espaço, ele reconhece que já é uma outra palavra, já converte a primeira maiúscula novamente e as demais minúsculas. E quando eu não der um espaço, ele não converte a letra. Então ele aguarda o espaço para entender que é uma próxima palavra. Entendido isso, ele já converte a primeira como maiúscula e as demais como minúscula, certo? No meu caso aqui, eu vou fechar aqui novamente, vou clicar em Visual Basic. No meu caso, eu quero tudo como maiúsculo, certo? Então eu não vou apagar essa linha de comando. Vou deixar aqui para vocês. Vou apenas colar ela. Vou substituir aqui o application function, worksheet function.property pelo o nosso L-Case, onde é a minúscula. Vou deixar comentado. E vou colar mais uma vez aqui a linha de comando. E vou deixar o case, certo? Ou seja, o meu padrão aqui vai ser que todo o meu texto saia maiúsculo. Vou descomentar, certo? Então, esta linha que está comentada aqui vai ser a nossa minúscula. Aqui vai ser a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. E aqui vai ser a nossa
rotina que realmente está sendo lida, certo? Que está sendo executada, que é a nossa primeira, todas as letras maiúsculas. Então eu deixei apenas essas duas linhas comentadas para vocês estudarem bem aí, certo? O arquivo vai estar disponível para download. Vou executar. Como eu disse para vocês, agora a minha primeira letra, perdão, todas as letras vai sair maiúscula. Esse é o meu padrão. Então, entendido isso, basta eu vir aqui, Visual Basic, copiar esta rotina aqui, certo? Dou Ctrl C. Vou tentar localizar o meu combo box por aqui mesmo. Basta eu procurar por CMB. Vamos ver aqui, um pouquinho, combo box, aqui CMB setor. Observe que já estou dentro do seu evento Change. E vou colar a rotina que eu acabei de criar lá na TXT nome colaborador. Se eu não apagar aqui o nome do objeto, obviamente o que eu digitar no meu setor vai ser convertido o TXT nome colaborador, certo? Então, logicamente, eu tenho que copiar o nome desse objeto e substituir aqui, certo? Já que é do evento do objeto anterior. Então, veja que a única coisa que eu fiz foi apenas mudar o nome do objeto. A estrutura é a mesma. Se eu for lá, se eu digitar agora aqui dentro do setor, botar a costura, observe que fica tudo maiúsculo, certo? Independente se eu tiver com o Caps Lock ligado ou não. Então vamos agora para um assunto mais delicado, certo? Vamos dizer assim. Eu quero que o usuário não digite letras dentro da minha referência da matrícula, certo? Pois uma matrícula não contém letras, pelo menos aqui no nosso caso. E o meu campo matrícula também não contém letras, certo? Já o meu campo nome não contém números, já que é o nome de uma pessoa. Então eu vou querer restringir para o campo nome apenas que ele aceite letras. Já os campos referência da matrícula e matrícula, eu só vou querer que ele aceite números. Como é que eu faço isso? Bom, vamos fazer da seguinte forma. Vou fechar aqui. Vamos trabalhar com um evento novo aqui do nosso form, certo? Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Vou dar um duplo clique aqui na referência da matrícula, certo? Dar um duplo clique nela. Fui redirecionado para o seu principal evento, que é o evento Change. E vou trabalhar com um evento novo, certo? Que é o evento Keypress. É pela primeira vez que estamos vendo aqui no decorrer do nosso curso, certo? Ainda vamos trabalhar muito com ele mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com a soma dos valores. Então observe que eu estou utilizando o mesmo objeto, certo? Porém, estou trabalhando agora com um evento diferente dele. Observe que eu tenho selecionei outro evento aqui, o duplo clique. Vou voltar aqui para o Keypress e vou apagar o que eu coloquei a mais. Observe que eu tenho N rotinas aqui, certo? N eventos. Ou seja, tenho vários eventos aqui. Eu posso trabalhar para cada evento uma rotina diferente. Cada evento desse vai executar uma rotina. Pode executar a mesma rotina, como pode executar rotinas diferentes, certo? Então, observe que tem várias variedades aqui. Claro que cada evento desse é para uma ação diferente. Ao sair do botão, por exemplo, o exit, ao dar um erro, ao dar o enter, ao dar um duplo clique, ao sair do campo, ao passar o mouse sobre o campo, certo? Então, conforme a ação que eu estou executando, ele vai executar uma rotina. Pode ser tanto a mesma rotina, como pode ser rotinas diferentes, certo? Então, eu já estou trabalhando aqui com a rotina Change. Agora eu vou trabalhar com a rotina Keypress. E para você entender o que o Keypress serve, pessoal, aqui basicamente, tentando traduzir para o nosso português, é a tecla pressionada, certo? Então eu vou descobrir qual foi a tecla pressionada e vou delimitar utilizando o VBA aqui, para que o usuário, mesmo que ele pressione uma tecla que eu não aceite, seja ignorada, certo? Então o usuário pode pressionar qualquer tecla, porém só vai ser aceito no campo a tecla do seu teclado que eu delimitar aqui no código, certo? Cada teclinha dessa, seja o A, o Q, a acentuação, tem um número, certo? Tem uma tabela que representa o número de cada tecla dessa. Então, se você pressionou o A, ele tem um número. Se você pressionou o B, ele tem outro número. Se você pressionou um acento, ele tem um número, certo? Então, em cima disso, eu vou descobrir qual foi a tecla pressionada e se foi, ele vai executar uma ação, certo? Caso seja do meu agrado, ele vai executar a que eu quero. Se não, ele vai ignorar. Então, vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, certo? Primeiramente,
eu vou delimitar aqui meu campo textref. Como eu disse para vocês que só é 4 números, certo? Que eu quero que digite, eu vou delimitar que o usuário não pode digitar mais do que isso, certo? Depois, via código, eu também vou delimitar que ele não possa digitar também menos. Mas no momento eu vou só colocar o máximo. O máximo que ele pode é 4 dígitos. Então, como é que eu faço para que o usuário, mesmo que ele digite o quinto, sexto dígito, o campo não receba esse valor? Muito fácil. Vou colocar o nome do meu objeto, mi.txt, certo? Underline, ref, mat, que é o nome do meu objeto, tá aqui, ó, certo? Estou trabalhando dentro do evento keypress, lembre-se. Ponto. Qual é a propriedade que eu vou trabalhar aqui para delimitar a quantidade de dígitos dentro do campo? No caso, vai ser a propriedade max legend, ou seja, os números digitados, certo? O máximo de no máximo de caracteres digitados dentro deste campo vai ser de 4. Então, basta eu colocar um 4 aqui. Se eu executar agora, vou aqui no meu campo, vou pressionar o 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu pressionar o 5, observe que ele já não aceita mais, ó. Se eu apagar o 4 e pressionar o 5, agora ele já aceita. Se eu pressionar o 6, ele não aceita, certo? Então, eu delimitei que apenas 4 números podem ser digitados, 4 caracteres, certo? Tanto é que se eu digitar letras, ele ainda recebe, ó. Então, o que eu vou fazer agora é não permitir mais que letras sejam digitadas dentro desse campo. Então, vamos fazer o seguinte, vou fechar o form, Visual Basic, sair aqui dentro do keypress, retornei para ele, e vamos fazer o seguinte, para que eu possa trabalhar aqui com essa ação, a gente vai conhecer um pouquinho, pelo menos de forma rápida, a tabela ACIS, certo? E vamos utilizar um select case para fazer uma verificação, que basicamente é como se fosse um if, certo? Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui primeiramente a estrutura e depois vou mostrar mais detalhadamente para vocês. Vou colocar o select, ou seja, vai ser selecionado, select case, o caso, vamos dizer assim, de 48 to, que quer dizer até aonde? 57, certo? Vou dar um enter, perdão, deu um errinho aqui. Aqui eu me enganei, certo? Vou dar um Ctrl X, vou recortar essa linha de comando. É select case key ACIS, certo? Que é o nome da minha tabela. Key ACIS. Observe que eu já saí da linha de comando e a primeira letra ficou maiúscula. VBA entendeu, certo? Vou colar a linha que eu tinha copiado a mais na mesma linha. Observe que agora o meu case, ou seja, o meu caso vai de 48 to, quer dizer, até 57, certo? Já já eu explico para vocês o que isso quer dizer. E vou dizer o quê? Que meu case else, ou seja, se meu caso não for nenhum desses valores, então, nosso else quer dizer então meu key ACIS, são 2 i no caso, é igual a 0. E eu coloco o meu end select para fechar a estrutura select case, certo? Então vamos entender agora o seguinte. Como eu disse para vocês, a gente tem uma tabela chamada tabela ACIS, certo? Esses, vamos dizer assim. Eu vou mostrar aqui para vocês essa tabela. E eu botei de 48 a 57 por um motivo, certo? E caso não seja nem de 48 a 57, o valor que eu digitar vai receber o valor de 0, certo? Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Esperar carregar, carregando aqui a página. Observe que eu estou puxando aqui uma tabela em PDF da Unicamp, certo? Vamos tentar aqui ver se ela carrega. Então vamos lá, observe que a tabela ACIS, certo? Completa. Aqui diz, essa tabela é a junção da tabela ACIS normal, de 32 a 127, com a tabela dos caracteres de controle, de 0 a 31, e a tabela ACIS, vamos dizer assim, estendida, de 128 a 255. Ou seja, essa é uma tabela, certo, completa. A tabela ACIS, American Standard Code for Information Intelligence,
que é a abreviação, certo, aqui da ACES, não é nenhuma novidade para quem já trabalha com informática, principalmente com o desenvolvimento de software. A minha intenção em publicar esta tabela é adicionar várias informações em uma única tabela, já que a maioria disponível na internet apresenta poucos dados, certo? Porque normalmente essa tabela aqui está espalhada em várias tabelas. Então aqui, o carinha que dá Unicamp botou em uma tabela só todos os valores. Então observe o seguinte, ó, eu tenho aqui o valor decimal, certo? Vai de 0 até o último valor lá, no caso deve ir até 255, que é a última representação. Aqui eu tenho um valor binário para esse valor, um valor aqui x e a referência, certo? Ou seja, lembra-se que eu botei lá case else igual a 0, ou seja, se o valor não for de 48 a 57, como eu botei no código, o meu valor vai ser 0, ou seja, o 0 que quer dizer que na tabela esse, certo? Null, ou seja, vai ser nulo, ou seja, se eu digitar um valor que não representa entre 48 a 57, ele vai ser nulo. Então vamos entender o que quer dizer 48 a 57. Ó. Vou descer aqui um pouco. Observe que aqui o valor 48 representa o número 0. O 49, o número 1. Vamos ver aqui o último, que vai até o 57. O valor 57 representa o 9. Ou seja, eu disse que se for de 48 a 57, o meu campo vai receber os valores. Ou seja, vai receber as minhas teclas numéricas, que vai de 0 a 9, que é representado entre o número 48 ao número 57, certo? Caso eu pressione uma outra tecla que tem um outro número que não seja entre o 48 ao 57, ela vai ser nula, certo? Observe o 0. Então agora eu acho que ficou muito fácil para o entendimento. Ou seja, do 48 ao 57, vou botar aqui um comentário, quer dizer que vai de 0 a 9, certo? O que ficar em verde, lembre-se que o VBA não executa, certo? Então aqui é o comentário, vai de 0 a 9, ou seja, o 48 é representado pelo número 1, o 49 pelo 2 e assim por diante. Vamos ver aqui novamente a tabela. O número 48, o nosso número 48 representa o 0, no caso, certo? Se eu digitar algum outro número que não seja o que eu quero, vai ser nulo. Então vamos voltar de novo aqui. Então, vou executar aqui para vocês verem melhor, entender na prática. Vou tentar digitar uma letra dentro do meu campo. E ele não vai aceitar, porque ele entende. O VBA consegue interpretar qual foi o número, certo? Da tecla que eu pressionei, não a letra, o número. O A tem um número, certo? O S aqui que eu estou pressionando tem outro número. Porém, se eu pressionar algum valor entre 48 a 57, que é o valor das teclas, ele vai aceitar, porque ele sabe que são os números. Vou digitar aqui o 1, o 5, o 7 e o 6. Vou pressionar agora o 1 novamente, claro que não vai aceitar. Por que ele não aceitou? Não é um número? É, mas eu delimitei o campo a 4 números, certo? A 4 caracteres. Então, por isso que ele não aceitou. Se eu apagar aqui e digitar o A, o S, ele não aceita. Certo? Então eu acho que ficou muito fácil a compreensão aí. Vou novamente aqui fechar o form, Visual Basic. O nosso vídeo já está se expandindo, mas vamos tentar concluir nesse vídeo. Então é muito importante que você assista esse vídeo todo, mesmo que ele demore um pouquinho, certo? Vamos tentar deixar o conteúdo todo nesse vídeo. Vou dar um duplo clique aqui no meu objeto. Vou copiar toda essa rotina aqui, ó, do evento keypress do texto tref-mat. Vou dar o Ctrl C. Vou aproveitar essa estrutura e vou aqui no FM principal, meu form, e vou no meu objeto aqui, vou clicar em propriedades. Observe que ele se chama texto matrícula, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele, vou fechar aqui minha janela das propriedades. Eu estou dentro do evento change no meu texto matrícula. Agora vou mudar para o evento também keypress do meu texto matrícula. Vou colar. O meu texto matrícula vai receber 9 dígitos, certo? Ou seja, vou estipular que o máximo de dígitos para este campo é de 9 caracteres, certo? Então minha matrícula vai ter que ter 9 caracteres no máximo. E a mesma estrutura, ó. A única coisa que eu vou mudar, claro, é copiar o nome aqui do meu objeto e colar aqui sobre o meu objeto anterior que eu tinha colado o comando, certo? Estava como texto tref, agora é texto matrícula, pois ele faz referência ao texto matrícula, certo? Se eu for executar novamente lá, esse daqui, lembre-se que ele aceita o 0
até o 9 não aceita mais do que 4 dígitos. Esse campo aqui já aceita no máximo 9 dígitos. Vou pressionar aqui para vocês verem. Hoje está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 já não aceita, porque já atingiu os 9 dígitos. Se eu digitar letras, o campo também não aceita. Vou apagar aqui, não aceita. Se eu vir aqui para este campo, ele aceita letras e aceita números, certo? Porém, eu não quero que ele aceite números. Então, como é que eu faço? Vou fechar aqui, Visual Basic. Vou copiar essa estrutura aqui, certo? Que basicamente é a mesma estrutura. Não vou delimitar o campo nome para uma quantidade de caracteres, certo? Pois tem muitos nomes grandes, como tem nomes pequenos, certo? Mas aí fica a critério seu. Se você quiser estabelecer uma quantidade de caracteres, basta você mudar aqui o valor. Então, vou copiar apenas até aqui, ó, aonde está selecionado de azul. Esse intervalo, dou Ctrl C, exibir, Project Explorer, FM principal. Vou dar um duplo clique aqui no meu propriedades. Vamos ver primeiro o nome do objeto, para vocês verem, ó, txt nome colaborador. Vou dar um duplo clique sobre ele. Trouxe o evento change, certo? Vou fechar aqui a minha janela das propriedades do project e vou mudar para o evento keypress do meu txt nome colaborador. Vou colar essa rotina. Vou executar para ver o que acontece. Meu campo nome, eu vou digitar meu nome. Observe que eu não consigo digitar. Por quê? Porque eu disse para ele que ele só aceite números de 48 a 57, que no caso é do 0 ao 9, certo? Então ele não está aceitando letras, somente números, ó. Porém, eu quero ao contrário. Eu não quero aceitar números, eu quero aceitar letras, certo? Então como é que eu faço isso? Vou fechar o Form, Visual Basic e vamos na nossa tabelinha, certo? Rapidamente. Vamos aqui na nossa tabelinha, vou descer um pouco e vamos procurar a representação para as letras. Observe que como eu disse para vocês, toda acentuação, todo botão aqui do nosso teclado tem um número representativo, certo? Então veja aí, ó, o asterisco é representado pelo número 35, é comercial pelo número 38 e assim por diante. Vamos procurar as letras, ó. Observe que a letra A é representada pelo número 65. Até a letra B é representada pelo número 66, certo? Só que tem um detalhe. Observe que ela é maiúscula, certo? Se eu colocar o minúsculo, será que o minúsculo também tem um outro número? Vamos descer mais um pouco. Primeiro decore isso. A minha primeira letra representada, maiúscula, é pelo número 65. Vou descer um pouco. Observe que a minha letra Z, que é a última letra aqui do alfabeto, é representada pelo número 90, certo? 90. Qual foi a primeira letra? Vou voltar um pouco. É a letra A maiúscula, é representada pelo 65. A letra Z é representada pelo número 90, certo? A letra Z maiúscula. Entenda isso. Será que a minúscula tem um número também? Tem, ó. Então, é um probleminha a mais para nós fazer outra verificação, certo? Observe que a letra A, a letra A minúscula, certo? Ó. Vou selecionar essa linha aqui, ó. É representada pelo número 97, o A minúsculo. Como é o alfabeto, tem que ir também até Z. Então, vamos descer um pouco e vamos ver a última letra, que é o nosso Z minúsculo, é representado pelo número 122, certo? Então, vamos lá. Entendido isso, vamos novamente para o nosso projeto aqui. Eu vou dizer o que agora? Eu estou no meu txt nome colaborador, certo? Veja que esse vídeo é muito importante, por isso que não deu para colocar no vídeo passado, certo? Ele já extrapolou o tamanho do vídeo anterior. Como eu disse para vocês, é de fundamental importância entender isso, certo? Como eu disse para vocês que o meu A maiúsculo, certo? Vou botar aqui comentado. Vai de A, no caso, até o meu Z maiúsculo, certo? Eu vou botar aqui entre comentários, maiúsculo. A representação do A ao Z maiúsculo é representado com o valor de 65 a qual valor? 90, certo? Se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Eu estou com o Caps Lock ligado, certo? Então, ele está aceitando, certo? As letras maiúsculas. Vou digitar números. Números ele já não recebe, ó. Então, está funcionando perfeito, certo? Errado. Eu vou desligar o meu Caps Lock e vou pressionar minhas letras. E ele não aceita mais, ó. Se eu ligar o meu Caps Lock
e continuar pressionando, agora ele aceita novamente. Ou seja, eu desabilitei os números, as acentuações e desabilitei as letras minúsculas, certo? Como eu vou trabalhar apenas com texto, eu já converti essa text box para tudo que eu digitar como minúsculo, certo? Porém, digamos que o usuário esteja com o Caps Lock desligado e esteja digitando. E ele vai olhar para a tela e não está saindo nada, ele vai ficar sem entender nada. Por quê? Porque eu desabilitei as letras minúsculas do seu teclado. Lembre-se que eu tenho uma rotina que converte tudo que ele digitar, independente se esteja minúsculo ou maiúsculo, como maiúsculo. Porém, eu não inibo o usuário de digitar as letras minúsculas. Ele pode digitar, porém ela é convertida como maiúsculo. Então, se eu não habilitar as letras minúsculas, o usuário vai ficar sem entender nada. Ele vai achar que o campo não recebe letras, certo? E recebe. Porém, agora é diferente. Quando eu trabalhei com números, eu trabalhei apenas com uma condição, pois só tinha um intervalo de números. Não tem números maiúsculos e minúsculos, só tem números. Já o alfabeto tem as maiúsculas e as minúsculas. Então eu tenho uma segunda condição. Então eu tenho que verificar se foi pressionado o número da letra maiúscula ou se foi pressionado o número da letra minúscula, para que ele aceite. Se for diferente de maiúsculo ou minúsculo, ele não vai aceitar, certo? Então como é que eu faço isso? Vou fechar o Form, Visual Basic, e vamos fazer o seguinte, é muito fácil. Basta eu copiar esta estrutura aqui, ó, dou Ctrl C. Claro que vamos ter que alterar os valores. Copiei apenas para agilizar. E como eu disse para vocês, não sei se vocês recordam, a primeira letra minúscula é representada pelo 97, que é o nosso Azinho minúsculo. E a última letra minúscula é representada pelo valor 122, certo? Ou seja, o meu case aqui, ele vai verificar se foi de 65 a 90. Se foi, ele aceita, beleza. Aí ele faz uma segunda verificação. Ah, não foi digitar nenhum valor com esse número. Então eu vou verificar agora este. Se foi este, ele também aceita. Se não foi, aí ele vem para este, certo? Ou seja, se não foi de 65 a 90 e nem foi de 97 a 122, ou seja, não foi digitar nenhuma letra, foi acentuação ou números. Então ele ignora, certo? Então aqui, só para comentar, ficar mais fácil para vocês, vai ser o nosso minúsculo, certo? Nosso texto minúsculo. E aqui eu vou botar a representação aqui de A a Z minúsculo, certo? Vamos executar agora. Só para finalizar o nosso vídeo, já extrapolou os 30 minutos. Vou digitar agora, eu estou com o Caps Lock desligado. Eu vou ligar ele para ver o que acontece. Beleza, está aceitando as minhas letras maiúsculas. Vou desligar o meu Caps Lock para ver se ele aceita as letras minúsculas, certo? E está aceitando. Está tudo minúsculo. Por que que não está saindo minúsculo? Porque eu coloquei aquela função de conversão de texto em maiúsculo, de minúsculo para maiúsculo. Tanto é que eu vou desabilitar agora para vocês verem que está funcionando. Ó. Eu estou no texto não colaborador, certo? Tudo que eu digitei lá minúsculo, não sai minúsculo porque tem essa rotina aqui, ó, para converter o que é minúsculo em maiúsculo. Vou comentar ela e vamos executar novamente, para vocês verem que está funcionando agora. Ó. Vou digitar minúsculo. Eu estou pressionando só letras em minúsculo, já que meu caps está desligado. Se eu ligar ele agora para maiúsculo, ele também vai aceitar. Se eu pressionar números, ele não aceita. Se eu pressionar acentos, ele também não aceita, certo? Então, entenda uma coisa. Aqui eu estou inibindo acentos. Se você quer que o usuário digite acentos no texto, aí já é com você. Eu vou deixar disponível a tabela ACES, certo? Também no arquivo. Aí você vai ter conhecimento da tabela. Caso você queira acentuações, aí você cria uma terceira condição, pega o número de cada acento e verifica do primeiro ao último. Se for um acento, ele vai aceitar. Se não, ele também não aceita, certo? Então fica como dever de casa aí para vocês. Beleza? Então, vou fechar aqui, Visual Basic. Vou descomentar essa linha que eu comentei novamente. Vou executar aqui, só para ver se está funcionando. Tá saindo tudo maiúsculo, mesmo com o Caps Lock desligado. E mesmo que eu pressione letra minúscula. Então, eu espero que você tenha entendido. Espero que você deixe seu like. E até o próximo vídeo. Falou!